Bom, uns anos atrás aconteceu uma coisa muito emocionante. Um streamer de LoL muito pouco conhecido fazia lives para poder pagar o tratamento para sua irmã, que tinha síndrome de Guillain-Barré e mielite aguda, onde dava para ver que sua irmã estava muito doente. E o tratamento era um valor muito alto. E ele conseguiu o reconhecimento. Muitas pessoas ajudaram na vaquinha que ele tinha feito para poder pagar o tratamento. Várias pessoas tinham feito vídeo divulgando sua vaquinha e doando um valor considerável para poder ajudar. E o alcance dele foi tão grande que ele conseguiu um contrato com a Red Kennedys e até aparecendo na Globo. E no final das contas ele conseguiu o dinheiro para sua irmãzinha. Só que no final de 2019, a sua mãe acaba ficando doente, fazendo ele criar outras vaquinhas, só que num valor muito mais caro do que o da irmã. E ele conseguiu divulgar a vaquinha, conseguindo a ajuda de pessoas grandes aqui na internet. E com a divulgação ele conseguiu o dinheiro bem rápido. E até a pessoa que trabalha no hospital mandou mensagem pro Sparda oferecendo ajuda para sua mãe. Só que uma coisa que ficou estranho foi que ele começou a dar desculpa, e depois deixou de responder a moça, mas ué, não é da sua mãe que estamos falando? E também começou a vazar prints de conversas de pessoas tentando ajudar o Sparda, mas em todas elas ele dava uma desculpa. E foi aí que as pessoas começaram a desconfiar. Bom, o contexto pra vocês. Um streamer que pegava 5 a 10 pessoas na live começou a fazer lives no intuito de arrecadar dinheiro pra sua irmãzinha, onde o valor era bem alto. E dava pra ver que ele tava desesperado. Ninguém quer ver sua irmãzinha com uma doença sem fazer nada. E uma forma de ajuda, ele ganhou um patrocínio na Red Kennedys e sendo notícia até na Globo. E mais o divulgamento que ele ganhava aqui na plataforma. E tudo isso como uma forma de ajudar a sua irmãzinha. E depois disso tudo ele conseguiu arrecadar boa parte do dinheiro. Só que um tempo depois foi a sua mãe que ficou doente, fazendo ele criar outras 2 vaquinhas no valor bem mais alto. Onde seu irmão ficou doente também, criando outra vaquinha. Calma, pera aí. Como que todo mundo da família dele fica doente? Alguma coisa não tá certa. Será que eu estaria errado se eu pensasse que ele estaria mentindo? Bom, quando ele falou no Twitter que seu irmãozinho estaria doente e estaria fazendo outra vaquinha, algumas pessoas começaram a desconfiar. Mas ao mesmo tempo, tinha pessoas que não queriam, tá ligado? Porque de certa forma, é meio errado duvidar de algo assim. Pô, é um negócio sério, por que ele estaria mentindo? Só que uma abertura para as pessoas irem a fundo foi quando começou a vazar conversas de pessoas tentando ajudar o Sparda. E tinha conversa até com uma médica oferecendo ajuda, mas por algum motivo desconhecido ele dava desculpa. Ah, vou ver com a mãe, quando eu falar com ela eu te aviso. Mas essas pessoas nunca tinham retorno. Mas quando é uma garota bonita, amiga, queria perguntar se seria rude dizer uma coisa, mas antes tenho que perguntar se você é solteira. Enfim, não tem o porquê dele recusar ajuda, a não ser que não seja totalmente verdade o que ele fala. Tantas vaquinhas feitas, tantas desculpas e o desespero que você mostrava nos tweets traz a possibilidade de tudo for uma mentira. Uma coisa que tinha em comum nos tweets que ele divulgava era o desespero. Você lia e nem dava tempo pra pensar 2 vezes, porque era tudo de imediato. Ele postava o tweet e precisava do dinheiro para amanhã, tá ligado? Só que com algumas pesquisas descobriram que o convênio tinha pagado toda a cirurgia da mãe de Sparda. Pra vocês terem noção, era sempre uma vaquinha nova. Uma hora era 2 tumores, depois 4 e depois 8 tumores. Todo o dinheiro que doaram foi pra nada. Eles literalmente tinham roubado todo mundo. E as pessoas ficaram cobrando o Sparda, mas ele sempre se fazia de coitado e falava que era culpa da mãe dele. Só que de certa forma não deixava de ser uma possibilidade. A mãe dele realmente podia ser a culpada. Mas dos 2 jeitos, ele tinha que saber de algo pelo menos. E depois ele sumiu da internet por completo. E nesse sumiço as pessoas ficavam pedindo algum pronunciamento pra ele fazer. Até que depois de um tempão, ele fez um vídeo explicando tudo. Então, pediram pra gravar esse vídeo aqui, explicando a situação toda. Eu vim fazer isso. Eu vou contar a história desde o começo. Então, basicamente, porque eu não queria mais, sabe? Tipo, já tinha dado pra mim. Só que aí ela pediu pra eu voltar com mais coisas da minha irmã. Daí começou, tipo, chantagem pra caralho. Eu creio que foi nessa época que eu entrei na Red. Acho que foi. E nessa época também, em vários momentos, ela tipo, pegava o meu salário da Red, sem pedir. O meu primeiro salário eu recebi estando lá na Game House, e quando eu cheguei em Recife, 1 semana depois, eu basicamente não tinha mais salário, tá ligado? Daí aí começaram os problemas dela, ela veio me pedir pra arrecadar pra cirurgia dela, e eu fui fazer isso. Daí começaram as chantagens, ela começava, tipo, quando eu não queria mais fazer, ela começava a dizer, beleza, não divulga não, a consciência é sua, mas aí quando eu morrer você vai ver. E eu fui ficando exausto, cara, Chegou num ponto que ela tava devendo a agiota, sem me falar, tá ligado? Tipo, isso colocando em risco a vida dos meus irmãos. Várias coisas desse tipo, e chegou num ponto que não dava mais pra aguentar, tá ligado? Ela mexeu tanto com a minha cabeça que eu simplesmente só ia fazendo, velho. Tá ligado? Ela pedia, eu fazia. Simplesmente pelo fato de que eu não queria deixar ela na mão. E era basicamente como ela fazia eu me sentir toda vez que eu não queria mais divulgar algo, tá ligado?
Tipo, ela começava a fazer eu me sentir um completo inútil. Cara, se sua mãe realmente foi a culpada, você poderia ter pedido desculpas pelo menos, e não ter colocado todo o peso nela. Por mais que realmente seja culpa dela, porque isso deixa uma impressão que você tá passando pano pra você mesma, tá ligado? Porque quem divulgou foi você. A real é que a mãe do Sparda é bem manipuladora, e o que ela fez é um crime. Adriana Araújo nega qualquer pressão por arrecadação, mas revela um segredo crucial. Ela admite que enganou o filho a não contar que grande parte do dinheiro arrecadado seria para pagar agiotas. Ela diz que tomou os empréstimos antes do início das ações para comprar um medicamento chamado imunoglobulina humana, usado no tratamento da doença da filha. Bom, eu acredito que nesse ponto o Sparda seja inocente, mas foi como eu falei, quem divulgou o rosto de tudo era você. E nesses dias o Sparda mandou um e-mail pro Goulart, dando seu outro pronunciamento sobre tudo for culpa da mãe dele. Toda vez que ele tinha postado, tava tudo na conta da mãe do Sparda. Ele disse que não tinha nenhuma posse desse dinheiro, e basicamente a mãe do Sparda não enganou só a internet, mas até a própria família. E depois de tantas vezes as pessoas ficarem mandando ele mostrar o comprovante, que ele nunca mostrava, o Sparda finalmente mostrou os comprovantes e provas que a própria mãe enganou ele. Eu imagino que você não acreditou que sua própria mãe faria algo do tipo. E não é de se imaginar. Eu acredito que quando foi sua irmãzinha que ficou doente, o dinheiro realmente foi usado pro tratamento. Mas quando foi sua mãe que ficou doente, eu não posso dizer o mesmo, tá ligado? Ainda mais por ela ter sido processada por estelionato. Tantos dinheiros gastos apostados em vocês para poder ajudar em um tratamento que era pra ser real. Uma carreira destruída para sempre com uma imagem toda manchada. E tudo isso por causa de dinheiro.